O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então o sumo sacerdote e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer pela nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na véspera de iniciarmos a Semana Maior, a liturgia da Igreja nos apresenta algo que acontecera no tempo de Jesus, mas que, se nós não tomarmos cuidado, acontece comigo e com qualquer homem ou mulher, ainda aqui no nosso tempo. O que nós podemos fazer quando imbuídos por um Espírito que não é o Espírito Santo? Às vezes imbuídos por um sentimento de orgulho, de ciúmes ou até mesmo de inveja. João é muito claro no capítulo 11 do seu Evangelho ao apresentar a trama que os judeus construíram para aniquilar Jesus. E aqui está em jogo não que Jesus fizesse algo que já não teria sido feito antes. O que está em jogo aqui é justamente o incômodo que Jesus, fazendo o que lhe competia fazer, causava no coração dos sumos sacerdotes, dos judeus e daqueles que, apegados a uma fachada, não se abriam à graça para converter-se. Vejam, mudou muito pouca coisa, né? No meio do tititi do povo, a famosa fofoca, que isso é antigo, desde Adão e Eva, estão aqui perguntando: será que ele vem para a festa? Será que não vem para a festa? Está chegando a Páscoa, e aí? Ele está sabendo que estão querendo matar lá? Não vai vir não, vai vir. Enquanto o povo se contentava em conversar fiado, as autoridades tramavam a morte de Jesus. E um pretexto. O pretexto está enunciado na voz de Caifás, sumo sacerdote: é preferível que um só morra do que deixar perecer a nação inteira. Vejam, Jesus já tinha deixado claro que o seu reino não era deste mundo. Digo isso para falar assim: Jesus já havia deixado claro que ele não era um revolucionário social, que ele não veio mexer com política, ele não veio para causar
confusão no sentido daquilo que diz respeito à humanidade. O pretexto que eles estão falando aqui é exatamente esse. Vamos falar disso, vamos virar lá para os governadores e falar: olha, esse homem está revolucionando o povo. O que Jesus veio trazer foi o que o profeta Ezequiel nos anuncia na leitura que escutamos. Jesus veio fazer com que todos nós, ovelhas, pudéssemos voltar à grei do Senhor. Congregar-nos numa única família. Congregar e reunir o que estava disperso. É por isso que nós entoamos no Salmo: Ele nos guardará qual pastor ao seu rebanho. O preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos voltar a estarmos sob a governança de Deus foi o preço do seu sangue a ser derramado na cruz. É por isso que hoje eu e você temos liberdade para chamar Deus de Pai. E reconhecendo a paternidade de Deus, podemos viver a fraternidade entre nós. Mas termino do mesmo jeito que comecei. Se não tomarmos cuidado, o vermezinho do ciúme, da inveja, do orgulho, vai tomando conta do nosso coração. Quanta picuinha tem dentro da igreja, de padres, até mesmo bispos, que não dão conta de lidar com o outro que faz o bem e o faz porque precisa ser feito. E começam a perseguir, começam a caluniar, até mesmo de arrumar uma desculpa muito bonita. Projetos e planos pastorais belíssimos para serem executados, para no fundo despistar uma doença espiritual que está consumindo lá no profundo do coração. Porque não consegue reconhecer que por causa da limitação própria, o que o outro está fazendo o faz e o faz bem. Quantas vezes dentro da igreja perecemos hoje? Porque também nós, acometidos por ciúme, por inveja, queremos aniquilar o que o outro faz. Porque não sou eu que fiz. Porque não fui eu que tomei a iniciativa. Porque eu não sou tão inteligente quanto. Porque eu não sou tão bom quanto. Sendo que para Deus não importa se um é mais inteligente ou se tem outros dons. O que importa para Deus é que usemos aquilo que Ele nos deu para vivermos unidos no mandamento do amor como um único rebanho. Se não nos convertermos, meus irmãos, continuaremos olhando para Jesus e procurando pretextos para aniquilar a sua mensagem, não mais no mundo, mas dentro de nós. Se a gente continua agindo por inveja, por espírito de competição, por ganância, ou até mesmo por ciúmes, vamos continuar dando um jeito de fazer com que Jesus seja o culpado daquilo que nós não damos conta de mudar. É importante que hoje, às vésperas da Semana Santa, tenhamos a coragem de aproximarmos-nos daquele que se deixou ferir para curar as nossas chagas e, apresentando a Ele o nosso coração, sejamos capazes de reconhecer o quanto ainda nós precisamos de conversão. Para não continuarmos distorcendo aquilo que é a verdade, mas muito pelo contrário, nos convertendo a ela, tenhamos a vida que procede dele e, tendo a vida, sejamos felizes, fazendo o bem e fazendo os outros felizes. Que o Senhor nos ajude para que a Semana Santa que vamos iniciar no dia de amanhã, com todos os desafios do tempo presente, não seja simplesmente um mero teatro, mas seja oportunidade fecunda de começar uma vida nova, de deixar de lado esses sentimentos que nos impedem de viver a graça de Deus, para, reunidos na única grei, que é a igreja, sermos um povo que possa dizer: na verdade, o Senhor é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
com confiança fiquemos em pé e elevemos ao nosso Deus as nossas súplicas e as nossas preces.